coisa que pode acontecer no dia a dia, vocês nem perceberem. Então, por isso que a gente está pedindo para chamar tanta atenção. São coisas que podem acontecer com vocês em casa, que vocês não perceberem por isso, por falta de saber, por falta de falar ou conversar com alguém. Então, preste atenção, porque isso é importante para qualquer hora. Pessoal, bom dia para todos. Bom dia. Eu peço gentilmente que vocês façam silêncio, porque é uma palestra super importante sobre um tema importantíssimo para todos, entendeu? E aqui nós temos nossa colega Sabrina, que é oficial, é bacharel de Direito para todos. E Sabrina, ao receber o convite da professora Sulina, ela estava em recuperação, como ainda está numa cirurgia. Mas, por ser um tema tão sensível, ela fez questão de vir dar essa palestra. Então, eu peço a todos que respeitem a fala do palestrante, que entendam a mensagem, que aprendam, que denunciem os abusadores e quem sofre o abuso, que também tenha a coragem de denunciar. E quem viu o abuso também tem essa coragem. Então, por gentileza, pessoal, preste atenção na palestra, é super importante. É uma oportunidade que vocês estão tendo de ter uma pessoa especializada no assunto para falar para vocês, tá bom? Um grande abraço. Bom dia. Espero que essa manhã seja bastante proveitosa para todos vocês. Eu estava vendo um vídeo de vocês ali atrás, na minha frente, e eu disse aos meus colegas: eu não vou me apresentar como oficial, assim como delegada, que já fui, para ver se fui em ordem com vocês. Mas aí eu espero que essa seja uma conversa muito proveitosa, não imposta, mas apreendida, porque é um tema de extrema importância, como falou o meu colega Glaucio. Então, quero agradecer a Úrsula, que através do Glaucio me fez esse convite, dizer que é sempre um prazer compartilhar com as pessoas os nossos conhecimentos, sobretudo assuntos tão sérios e impactantes como é este que nós vamos tratar hoje, tá certo, gente? Fiquei feliz em saber que vocês estão em uma escola de referência, né? Então vocês já são, por si só, alunos privilegiados por estarem em uma instituição como essa e que se preocupa com esse tipo de temática que é tão relevante para a construção do ser de qualquer pessoa, tá certo, gente? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da explanação, podem perguntar, a gente para. Eu não quero que isso seja uma palestra, mas sim um diálogo, tá certo, gente? Como o Glaucio falou, a minha formação é na área jurídica, com graduação e mestrado em Direito, mas busquei meu doutoramento em Psicologia Cognitiva exatamente porque eu dou muito valor ao ser. E a gente só pode conhecer o ser a partir de um mergulho profundo na psicologia. E isso foi muito enriquecedor para a minha vida e eu faço questão de passar por onde quer que eu ande. Eu tento deixar uma cimentinha de como a gente pode ser diferente na nossa vida e, portanto, na vida de quem está ao nosso redor, tá certo? Vocês tiveram aqui na escola, né, um momento de conscientização sobre o dia 18 de maio, que foi uma data marcada desde 1975, a partir de um evento, né, violento que aconteceu. Pode passar, por favor. Que esse evento culminou com a produção de uma lei, que é exatamente a Lei 9970, que fez referência a
abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Isso se deu, gente, por conta de uma menina de 8 anos, de nome Araceli, que foi estuprada, violentada, esquartejada, e o corpo dela sumiu, né? É uma situação que, infelizmente, e apesar de nós já termos aí 51 anos após esse evento, ninguém foi punido em relação a esse crime. Então é algo de repercussão muito significativa, porque apesar do evento criminoso e que houve a constatação, nada foi feito, porque simplesmente não se conseguiu chegar às provas do crime necessárias para que houvesse a punição dos responsáveis. Daí a importância desse tipo de debate, para que a gente possa realmente ter conscientização da importância de denunciar situações como essas, para que elas não fiquem impunes, como foi o caso de Araceli. Por óbvio, a morte desta criança tem algo que a gente possa dizer que teve um benefício social. Vocês podem dizer, meu Deus, como é que uma morte pode ter um benefício social? Mas foi exatamente por conta da morte de Araceli que esta lei foi promulgada, e a partir dela, hoje, nós já podemos dizer que nós temos um dia nacional de combate a esse tipo de ação que é tão maléfica para toda a sociedade. Então, gente, a violência sexual, sobretudo contra crianças e adolescentes, ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. E esse tipo de discussão que nós estamos tendo aqui, ela é indispensável, né? Primeiro porque nós sabemos que no Brasil, e aí quando a gente pega o mapa da violência, nós ainda temos vários e vários eventos violentos sem denúncia, porque simplesmente ou as pessoas não têm coragem de denunciar, ou porque simplesmente as pessoas não têm ciência do que é um abuso, uma violência. Eu percebi que não foi possível, da fala dos colegas de vocês aqui, vocês já perceberem de alguns tipos de violências que eles já se anteciparam e trouxeram aqui para vocês, né? Mas assim, eu vou tentar aqui trazer esse esclarecimento para que cada um de vocês, independente de serem vítimas de abusos ou presenciarem qualquer tipo de abuso, possam tomar uma atitude proativa social, porque além de ser um problema individual da vítima, é um problema de saúde pública, é um problema geral para toda a sociedade, e nós precisamos combater esse tipo de ação. O que seria o abuso sexual infantil? Eu gosto muito de trabalhar com imagens, né, gente? E o que nós vemos aqui é uma criança acuada no canto de parede. Estão percebendo? Sim. Muitas vezes, esse tipo de imagem pode nos relatar que essa criança está fazendo birra, né? É uma criança mimada, é uma criança que gosta de chamar atenção, quando muitas vezes esse tipo de ação é um pedido de socorro. Então, gente, como é que eu vou saber que alguém está pedindo socorro se eu não sei ou não percebo um pedido de socorro, um grito de socorro de uma criança? Então, vejam, os colegas trouxeram aqui, né, alguns exemplos de abuso para vocês, e muita gente não sabe nem o que é. A professora Úrsula até disse, acha que abuso é só violência física, né? Você sofrer na carne a dor de uma violência, mas ela vai muito além disso, né, minha gente? Então é importante a gente alertar que crianças e adolescentes, elas podem, de várias maneiras, demonstrarem que estão sofrendo abusos e que estão, na verdade, fazendo pedido de
socorro, né? E é para isso que a gente precisa dessa rede de apoio, não só institucional. A escola é uma grande rede de apoio institucional para isso, mas os próprios colegas, né? Porque às vezes a gente não tem coragem de falar para a diretora, de falar para a professora, mas a gente tem aquela amiga do peito que a gente confia e que vai ser uma pessoa que a gente vai ter coragem de falar. Então cabe a essa colega que é de confiança ser esse canal para que esse abuso ele possa ser, né, sanado. Então veja, gente, a grande maioria das vezes os abusos eles são praticados por pessoas dentro do próprio ciclo familiar, o que é algo chocante, né? Sobretudo, não tanto aqui, né, na capital, mas no interior, isso é algo comum. Os pais cometem abuso contra as filhas, achando que isso é normal, porque teve isso na sua infância, e isso se propaga com o tempo, vem de geração em geração. Isso não é possível que seja feito. Por quê, gente? Porque cada pessoa tem que ter a sua individualidade, o seu direito humano protegido contra qualquer pessoa que seja, independente de ser pai, de ser mãe, de ser irmão, de ser avô, de ser tio, não professor, não importa. É a sua vida e é você que tem que ter esse direito de dizer até onde vai, né, o limite de sua própria individualidade, tá? Então, esses abusos que geralmente são cometidos, né, no âmbito familiar ou mesmo dentro do nível de convivência cotidiano da criança e do adolescente, faz com que gere sentimentos de medo, de vergonha, né? Até mesmo porque às vezes a vítima se sente culpada desse ato. E eu posso garantir a vocês, e aí falando como psicóloga, que a vítima jamais será a culpada por um ato de violência. É o abusador, único e exclusivamente responsável por este ato de afronta de um direito humano, tá, gente? Isso faz com que, por óbvio, isso dificulte ainda mais que a vítima venha a se manifestar e denunciar esse tipo de abuso. Muitas vezes existe o domínio econômico, existe o domínio psicológico, né, que a vítima também se sente tão dependente daquele abusador que ele não se sente capaz de romper com aquele ciclo vicioso no qual ele se inseriu. Pode passar. Combater esse abuso e a exploração sexual infantil é um dever de todos. E quando eu falo todos, gente, isso está, né, é muito claro, tanto na nossa Constituição Federal, que é a nossa norma máxima, né, é a lei maior da nossa sociedade. Nós temos um capítulo específico que vai tratar sobre a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, enfim. E temos também o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai deixar claro, né, que esse tipo de ação tem que ser combatida por todos. E isso, gente, não é só uma questão de imposição legal, mas é um dever também de conscientização em que terreno nós vamos estar percorrendo para que esse tipo de ação possa ser exercida por todos. O que importa, gente, é que a gente vai perceber, diante de tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, né, que esse abuso sexual, né, essa violentação que é possível acarretar tanto uma criança como um adolescente, pode ser para satisfação sexual por meio de violências, ameaças, seduções ou mesmo estimulações precoces. E aqui eu abro um parêntese para vocês. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a sexualidade está banalizada. Eu vejo
por crianças e adolescentes, incluindo desde carícias e toques íntimos, como masturbações, exibicionismos, voyeurismos, penetrações vaginais ou anais e outras práticas que podem envolver contato físico ou não, conforme alguns colegas de vocês já haviam, se antecipado aqui na palavra que eles trouxeram. Na maioria das vezes, esse abuso é cometido por familiares ou pessoas de confiança dessa criança e adolescente, e quase que 70% das vezes dentro do ambiente familiar, certo, gente? Ou nos seus círculos mais próximos, locais onde essa criança e adolescente costuma frequentar com reincidência. Trata-se de uma grave violação dos direitos humanos. Vocês têm noção do que são os direitos humanos, amados? Você tem? O que seriam os direitos humanos, amado? Você fala da sua cabeça. Já não sabe? Gente, durante muito tempo, o homem, ele era dividido por castas, né? Vocês devem ter estudado isso, história, aí ao longo da vida de vocês. E muitos homens, eles eram tidos como objeto, né? Nós tínhamos homens livres e homens objetivados. Assim como as mulheres, que durante muito tempo não passavam de mero objeto na mão do homem, e ainda existem estados na atualidade que tratam dessa maneira, tá, gente? Isso não é uma realidade extinta, exaurida, mas que, por conta dessa tratativa desigual, houve a necessidade de um amadurecimento social na busca por uma isonomia, pelo simples fato de uma pessoa ser um ser. E isso fez com que essa característica de humanização tivesse que ser ponderada, tivesse que ser enaltecida por conta das legislações. Então, hoje nós temos, não só a nível interno, nas nossas normas nacionais, mas em vários tratados internacionais, várias regras que primam por esse direito humano. Então, você tem direitos pelo simples fato de você ser um ser humano e, portanto, detentor de direitos, detentor de proteção, detentor de todo o respeito que a sociedade como um todo tenha que lhe dar, certo, gente? Então, isso faz com que, quando se viola um direito humano, está se violando o pacto social como um todo. E cada criança ou adolescente que sofre um abuso, as consequências não serão individuais. Porque isso, como eu falei para vocês, acarreta problema social e de saúde pública, que é uma responsabilidade de todos nós, né? Então, isso faz com que esses danos que são acarretados por esse tipo de violência, eles vão muito além da própria vítima. Pode passar. Você sabia que existem diferentes tipos de abusos e que nem todos são físicos? A coleguinha de vocês aqui no começo já trouxe essa abordagem para vocês. Então, ó, e aí aqui é Sabrina, jurista, que está falando, né? Nós temos todas essas possibilidades criminosas de abuso. E aí você precisa saber para que você possa denunciar. Então, ó, fazer com que a criança ou adolescente assista filmes pornográficos ou presencie relações sexuais é crime. Tem pais que nem se apercebem disso, não é? E é abuso, tá? Não pode. E você pode
psicológico em mim. Isso pode causar distúrbios na minha pessoa, tá? Fazer com que a criança ou adolescente veja adultos nus, revistas pornográficas ou adultos se masturbando ou praticando atos sexuais. Crime. Criança é para brincar e estudar. Só. Criança não tem que estar conhecendo as partes íntimas de nenhum adulto, até porque ela vai crescer e ela vai ter a parte íntima dela, para que ela possa se conhecer. Óbvio, em aulas de ciência, né, em aulas de educação sexual, isso deve ser feito com a maior parcimônia possível, de maneira discreta e dentro do estritamente necessário para se conhecer a biologia do corpo. Só. Nada com caráter sexual, porque isso deturpa a psicologia da criança. Fotografar, filmar, baixar, manter arquivado ou compartilhar em grupos de internet material com crianças e adolescentes nus ou em poses eróticas, crime. Pedofilia, né, gente? Tem aí um monte de gente sendo preso. Aliás, vou contar a vocês. Eu estava montando essa palestra e eu coloquei na internet fotos de crianças sendo abusadas. Na hora apareceu uma tela, a Polícia Federal considera crime. Aí eu digo, ai meu Deus, vamos pensar que eu sou pedófila, né? Porque veja, o controle estatal sobre isso tem sido firme, certo, gente? Graças a Deus, eu fiquei até feliz, né? Porque é algo realmente de repercussão, tá? Então não pode, tá, gente? Observar partes íntimas de uma criança ou adolescente para conseguir se excitar, assim como tocar seu próprio corpo ou de uma criança para satisfazer seus desejos sexuais. Também é crime, tá? Falar sobre relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, como acariciar partes íntimas, beijos lesivos, né? Aqueles que vão além de uma normalidade, de maneira a aliciar crianças para fins sexuais. Tudo isso aí, gente, está reconhecido no nosso Código Penal como crime e com penas significativas. Então não é algo banal, é algo de repercussão jurídica que a gente precisa ter consciência para que, se eu não conheço, como é que eu vou denunciar? Certo, amados? Então a primeira atitude é conhecer o que é o abuso para que a gente possa tomar a atitude de denunciar. Pode passar. Diferença necessária a ser esclarecida. Abuso sexual é diferente de exploração sexual. Aqui eu vou dar um bizu a vocês em relação a isso. Enquanto o abuso sexual, o abusador, ele toma, né, esse ato como prazer para si, aqui ele vai se utilizar disso para ter fins lucrativos. Tá, gente? Então, o abuso sexual é a prática sexual contra a criança ou adolescente. Na maioria das vezes, como eu já disse a vocês, dentro do próprio âmbito familiar, né? O pai, mãe, padrasto, madrasta, vizinho, tio, avô, amigo, quem quer que seja. Aqui não. Aqui, na exploração sexual, o abusador, ele visa ganhar, ter lucro com essa exploração. Então ele pode simplesmente aliciar a criança para o terceiro, comprar essa criança para que ele possa se locupletar daquele lucro. A produção de material, de internet, de vídeos, de fotos, tudo entra aqui como exploração sexual e não como abuso sexual, tá? Agora, preste atenção, não sei se vocês acompanharam
que teve uma foto dela publicada em todas as redes sociais, que ela mandou um nude para o namorado e o namorado simplesmente divulgou. Vocês viram isso? Não. Viram, né? Não. Vejam, esse ato desse namorado é abuso ou é exploração? Exploração. Abuso. Ele não ganhou nada com isso não, gente. Ele só queria expor a namorada, que ele já não queria mais nada, sabe por quê? Porque ele já tinha o que ele queria. Então, é isso. Então, vejam, nós precisamos também, meninas e rapazes, né? Hoje a gente está em isonomia, igualdade de condições. Nós precisamos nos valorizar. Aquilo que é muito dado, que é muito aberto, não vale nada. Se valorizem, né, amados? Pode passar, amados. Quem são os abusadores? Aqui, vejam, a gente falou, né, em muitos momentos que a grande maioria são pessoas do nosso convívio, mas é importante fazermos a distinção entre abusadores contumazes e os abusadores situacionais, tá? Qual é a diferença desses dois? É que o abusador contumaz é aquele que sua própria índole, a sua genética, a sua psique já faz com que ele haja independente de quem seja a vítima. Ele só quer abusar porque ele depende psicologicamente deste abuso. Já o situacional não. Ele vai realizar esse tipo de abuso porque a circunstância fática, pontual, levou ele àquela situação. Tá, gente? Por óbvio, o que nós devemos nos preocupar realmente são os contumazes, que são aqueles que estão no dia a dia, né? Então, por exemplo, um pedófilo, ele é um contumaz. Ele não é situacional, tá, gente? Então, eu coloco aqui, ó, uma mãe ou pai que simplesmente deixa seu filho ou sua filha todos os dias com um vizinho que ele não conhece. Amados, ninguém tem letra na testa. Por mais que você precise, porque você tem que trabalhar, porque você tem que ir, você precisa conhecer em que local e com quem você está deixando seu filho, sua filha. Porque, infelizmente, a situação faz o ladrão. Já ouviram esse ditado? Sim. Olha, diante da minha longa estrada, né, de estudo dentro da psicologia, cada vez eu me conformo mais de que todos nós temos um anjinho diabinho. Todo mundo tem, viu? Não venha dizer aqui que todo mundo é santo, porque não é. Eu tenho meu diabinho aqui, tenho meu anjinho aqui. O grande problema é que as pessoas de bem, elas fazem com que o anjinho esteja sempre em evidência e o diabinho a gente vai tentando escanear. Sai de perto, Satanás, né? Mas, sai de perto. Só que tem pessoas que podem estar no dia mal, ela pode até ser uma pessoa boa no seu dia a dia, no seu cotidiano, mas por qualquer motivo qualquer, o diabinho se acendeu e a situação levou ele ou ela a ser um abusador. Isso é possível? É. Então, amados, qual é o melhor remédio? Evitar. Conhecer os locais em que nós estamos colocando os nossos filhos, né? A escola, né? O ambiente escolar deveria ser um ambiente de segurança. Todos concordam? Sim. Claro, né? Mas quantas histórias já escutamos de situações que ocorreram em banheiros, em bibliotecas, em quadras, né? Então, gente, é uma questão de você estar sempre em alerta, tá? Pode passar, viu? Vejam,
Muitas vezes o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de uma criança e de um jovem. O que é o abandono afetivo? É simplesmente uma criança, um adolescente que não recebe afeto, que não recebe amor, que não recebe atenção. Vocês sabiam que uma criança dessa, pelo próprio abandono, ela vai buscar esse carinho em qualquer um. E aí pode encontrar um ponto mais na vida dele. Veja a desgraceira. E ainda vai se apaixonar por essa pessoa. Né? Porque aí, minha gente, ela vai ficar dependente daquele amor e daquela assistência. Veja que situação difícil, minha gente. Então, ó, deixa eu provar para vocês. Eu tenho certeza que aqui todo mundo é amado. Em nome de Jesus. Mas se tiver alguém aqui que não tem um amor genuíno, explícito de papai e mamãe ou de vovó, não sei o que vocês moram, tomem uma atitude proativa. Cheguem em casa hoje e beijem e abracem o pai e a mãe de vocês. Vocês digam com toda sinceridade do coração: eu amo. Sabe por quê, gente? Quem planta amor, olha amor. Certo? Então não espere que o outro lhe dê. Ofereça, que com certeza você vai ter esse retorno. Tá certo? Quem são as vítimas de abuso sexual? Crianças de 0 a 12 anos e os adolescentes de 12 a 18. Isso é o que está no ECA, tá, gente? Só que tem um detalhe, né? A gente chamar um adolescente, uma pessoa de 18 anos, é bem, né, complicado, porque a gente sabe que tem pessoas de 15 que já são mais adultas do que gente de 20, né, gente? Porque a vida é uma casca, fez com que a pessoa amadurecesse no cabelo e tal. Mas isso aqui é o que está na legislação, tá certo, gente? Quem mais sofre abuso sexual? Crianças entre 12 a 18. Eu ia dizer, minha gente, de 0 a 12, mas eu vou melhorar porque é muito impactante. Mas infelizmente tem, né? Nós temos, na época que eu era delegada, eu tive que participar de um inquérito policial em que uma criancinha de 2 meses tinha sido estuprada. E é algo inimaginável, né? Mas assim, o certo é que as crianças menores até 12 anos são as mais abusadas, né? Dentro do contexto de estatística nacional, tá, gente? E por quê? Existem vários estudos nessa área que vêm demonstrando que, sobretudo, as meninas, né? Não é que não existe abuso de menino, não, gente, existe também, menino e menina, mas a grande maioria é de meninas. E as meninas, sobretudo as que moram em comunidade, a partir dos 13 anos, muitas delas já estão grávidas. Né, gente? A gravidez precoce é algo muito comum, sobretudo nas comunidades. Então, por óbvio, este corpo ele vai ser obrigado a maturar antes do tempo. E aí deixa de ter as características que deveria ter de um período de criança e adolescência, né? Mas essa é uma realidade que ainda choca no Estado brasileiro, tá bom? Pode passar. Assédio sexual infantil sem contato físico, como, né? Alguns colegas trouxeram para vocês. Olha aqui a foto. Vocês sabem o que é isso? Da espionagem. Hã? Da espionagem. Que atitude é essa em relação ao abuso sexual? Eu acho que eu sou próprio. Como? Está escrito ali, ó. Voyeurismo. É um tipo de abuso. Certo, gente? Por quê? Porque a minha intimidade é minha intimidade. Ninguém tem que ter acesso à minha intimidade, a não ser que eu abra espaço para isso, tá?
princípios. Então, o simples fato de um adulto chegar junto de uma criança ou adolescente e começar a falar sobre questões sexuais, isso é abuso. Sem nenhum tipo de toque, sem nenhum tipo de contato físico, mas é um abuso, tá, gente? Assediar, né? Seja com promessas, seja com ameaças, também é um tipo de abuso, né? Exibicionismo, você sabe o que é isso? Não. Hein, gente? Aquelas pessoas que fazem questão de conquistar pela aparência, Conquistar a confiança da pessoa. Perfeitos, mostrando uma vida maravilhosa. Aliás, hoje todo mundo é feliz, né? Não é minha gente? Graças a Deus não há mal no mundo, né? Parece que é tudo maravilhoso, né? Se isso de alguma forma desvirtua a psique da criança, isso é abuso. Olha, eu estava cumprindo um mandado judicial numa área, e aí vinha um menininho, tinha uns 10 anos, todo marritinho, cordão que vinha aqui no pescoço, era mais pesado do que ele. E aí eu disse: ô amado, não foi pra escola hoje não? Ele disse: escola, tia? Escola é de otário. Aí eu disse: por que você está dizendo isso? Aí ele disse o nome do traficante, né, da área, fulaninho, nunca estudou. Tem a mulher que quiser, tem o dinheiro que quiser, mande todo mundo aqui e eu vou substituir ele. Eita! Veja mesmo. Isso é muito sério, né? Já começa por uma criança. Essa criança, ele está projetando um futuro que ele realiza como sendo o melhor para ele. Claro que nesse caso, eu fugi um pouco aqui, mas se qualquer adulto fizer isso numa perspectiva sexual, é abusivo. Certo, gente? Voyeurismo, já falei para vocês, né, o que é aqui, e exibição de material fotográfico de crianças e adolescentes também entra, porque aí é um crime específico, a pedofilia, como eu já falei para vocês. Pode passar lá. Abuso sexual com contato físico. Olha, Madinhos, eu botei uma figurinha bem inocente, bem bonitinha para vocês ali. Um menininho, uma menininha, né? O que é verde? Pode tocar. O que é vermelho? Não. Não. Tá, gente? Então veja. E esse aqui é importante, ó. Beijo na testa. O beijo na testa é um beijo respeitoso. Geralmente os nossos avós nos beijam na testa, né? Então é um beijo respeitoso. Na mão é um beijo respeitoso, né, minha gente? O pezinho, vou fazer a ressalva do pezinho. Preste atenção. O pezinho ali tá verde, tá, gente? Porque são duas crianças. Mas a partir de uma certa idade, o pezinho já se torna órgão sexual, pois dá prazer. E, portanto, já não pode. Ah, minha gente? Então, vejam, obviamente, que nas partes sexuais, mamilos, órgãos genitais, nem pensar, né, minha gente? E eu coloco aqui, ó, tudo isso é tido pela legislação como abuso sexual ao toque, tá? Tentativas de relações sexuais, qualquer que seja a modalidade, e aí eu não preciso estar falando que vocês sabem, né, todas, toques nessas áreas que não podem ser tocadas, beijos e carícias